Todos bem-vindos, graça e a paz de Cristo. Nós vamos iniciar esse culto com a oração. Eu quero convidar você que está nos assistindo pela mídia social aí, e também os demais irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo também na área externa, do lado de fora, e todos para juntos orarmos ao Senhor iniciando esse culto nessa noite. Deus bom, maravilhoso e fiel, mais uma vez, Senhor, na Tua presença nos encontramos. Queremos, Senhor, Te render graça, Te render louvor, reconhecer que só o Senhor é Deus, que a Ti pertence todo louvor, toda honra, toda a majestade e todo o senhorio. Obrigado, Senhor, por tamanho sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque nós éramos trevas, mas o Senhor nos chamou para a tua maravilhosa luz. Deus, queremos te render graça, Senhor, porque nada sai do teu controle. Porque tu reinas eternamente, ó Pai. E assim nós queremos te adorar. Queremos essa noite te oferecer o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. O nosso sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor. Ah, Deus, assim nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Quero convidar a todos para abrir as suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100, a partir do versículo 1. Salmo de número 100, salmo bastante conhecido. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, preste culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por todas as suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu quero nesse momento convidar o grupo de louvor e a toda a igreja que está aqui presente para ficar de pé. Vamos juntos adorar o Senhor com muita alegria, com muita liberdade, porque Cristo nos libertou. Amém?
cada dia mais depender do Senhor e confiar nele. Amém? Que possamos, Senhor, estar atento em cada momento naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que possamos agir conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino. Vocês podem assentar nesse momento. Vamos cantar junto. Quem conhece o hino, possa cantar junto com a gente. Quem não conhece, vai estar aprendendo. Temos por lutas passadas.
Vamos continuar adorando ao Senhor. Nesta feita eu já quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo de número 1 em diante. Passemos a ler. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Nesse momento eu quero convidar você para juntos apresentar uma oração especial. Quero orar nesse momento pelo projeto Caleb e quero convidá-lo. Nós temos uma necessidade, eu vou falar mais adiante, mas essa obra, graças a Deus, está avançando. Nós temos uma obra avançando ali também na Vila Real, mas necessita das nossas orações e das nossas contribuições. Então eu quero convidá-los para juntamente comigo orarmos nesse momento. Senhor, fiquemos de pé, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem abençoado o teu povo, tem, Senhor, suprido a necessidade do teu povo e tem dado condição para o teu povo honrar nesse projeto, Caleb, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor levante mais mantenedores, ó Pai, para que possamos todos eles honrar nesse compromisso. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Podem ficar sentados. Eu quero desejar as boas-vindas nesse momento a quem está nos visitando pela primeira vez. Se tiver alguém aí fora também, algum irmão, os irmãos queiram nos finalizar aqui, que eu não estou visualizando. Mas tem alguém aqui no nosso meio que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, queira só dar um sinalzinho com a mão. Deixa eu visualizar aqui. Não tem ninguém? Tem uma irmã ali atrás. Alguém mais? Então, como é que nós vamos desejar boas-vindas a nossas irmãs que estão nos visitando? Esta é uma parte do corpo de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É sempre um motivo de alegria ter pessoas nos visitando e com certeza Deus tocará no coração para permanecer, quem sabe, conosco. Nesse momento
momento, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias mais uma vez. Nesta feita, vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 8. Carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Todos se encontraram? Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, perdão. 2 aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam e além do que podiam, por iniciativa própria, e eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. É um texto bastante conhecido, mas que sempre nos chama a atenção para a grande necessidade e para a emergência de nós participarmos, sermos co-participantes desse grande projeto. Veja, o texto diz que eles não estavam sobrando dinheiro. O texto diz assim: estava tendo uma grande fartura no meio da igreja da Macedônia, aí estava sobrando uns centavos lá, e aí eles decidiram doar para a igreja. É assim que o texto diz? Não. Eles estavam passando por uma grande tribulação, não sei, talvez até passando por uma necessidade financeira, talvez alguns ali, mas isso não foi motivo, irmãos, desculpa, para eles não contribuírem. Pelo contrário, o texto diz que eles entenderam que contribuir no reino de Deus, na assistência aos santos e, por consequência, no avanço da obra de Deus, é um grande privilégio e é também um ato de generosidade. Veja que eles entenderam que era um grande privilégio, eles insistiram, e o texto ainda diz que eles deram por iniciativa própria. Ou seja, não é obrigado a gente aqui, todo domingo a gente faz o apelo, a gente conclama aos irmãos, a gente apresenta as necessidades, mas veja, era para ser uma iniciativa nossa. Era como se dissesse assim: olha, quem quer ganhar o primeiro milhão aqui? E aí os irmãos, é mais ou menos assim, os irmãos já faziam fila, como se fosse a primeira dose da vacina, né? Que está aí na emergência, todo mundo quer ser vacinado, mas entendendo que é um privilégio grande. É como se dissesse assim: olha, pode contar comigo, eu sou o primeiro da fila, porque eu quero contribuir, eu quero participar dessa obra, eu não quero ficar de fora. Então, irmãos, nós entendemos que a obra de Deus aqui está avançando. Nós temos um grande desafio. A congregação da Pão da Vida será construída, está sendo construída aí. Existe uma meta. Nós temos o projeto Caleb, que é um projeto que já é aqui, já é realizado, mas é um projeto que está sendo pago mensalmente. Existem algumas parcelas ainda pela frente. E se você ainda não participa desse projeto com algum valor, procure aos irmãos, procure ao pastor, procure a tesouraria e diga: irmãos, eu quero participar desse projeto. Coloca meu nome aí, qualquer valor que você colocar no seu coração, porque assim, é um privilégio poder participar. Amém? Então vamos fazer esse momento de dízimos e ofertas com muita alegria. Os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, não se sintam constrangidos. Nós vamos iniciar uma nova campanha de missões, mas nesse momento, hoje, ainda não se deu início. Então os irmãos podem contribuir nas ofertas e também com alguma contribuição para o projeto Caleb, ofertas designadas, tudo aqui está aqui no envelope. Irmãos podem pegar o seu envelope aí. Então vamos nesse momento adorar o Senhor, continuar adorando o Senhor através de nossos dízimos e ofertas.
Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Que possamos, Senhor, continuar fazendo parte, Senhor, do andamento da Tua obra, contribuindo, ofertando, orando, indo, fazendo o Teu ídolo, Senhor. Porque para isso o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fora. O Senhor não nos chamou para ficarmos acomodados nas nossas zonas de conforto. Não, Deus. O Senhor nos chamou para fora para fazer a diferença. E é assim nós te louvamos, Pai. Nós ainda vamos nesse momento, antes de trazer os avisos e também a palavra que será mostrada, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Então, fiquemos de pé mais uma vez aí, vamos adorar ao Senhor. Ou fique à vontade onde você estiver. Cada vez que a minha fé é provada.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos romper em fé, irmãos. Já quero convidar nesse momento o pastor Francimário. Ele trará algumas informações importantes sobre a programação da semana, tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Boa noite, meus irmãos, graça e paz sejam por todo o povo de Deus reunido neste lugar, adorando e exaltando ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Os irmãos que estão aqui na parte interna e aqueles que estão na área externa, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, eu estive hoje à tarde no culto da nossa congregação batista, Pão da Vida, agora às 17 horas, tivemos lá a celebração da ceia do Senhor, um tempo de adoração, um tempo muito especial, na presença de Deus. E, queridos irmãos, está se aproximando o dia. Nós temos aí menos de 30 dias para o projeto com os americanos iniciar. Então, dia 19, uma segunda-feira do próximo mês, nós estaremos trabalhando ali, eu e você, juntos, na construção ali, naquela semana da nossa congregação. Então esteja orando, meu irmão. Não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus para que tudo corra bem, os nossos irmãos cheguem bem, façam uma boa viagem. Essa semana eu já estou definindo o hotel que eles vão ficar, algumas questões logísticas. Então ore também por mim, para que o Senhor me dê saúde. Essa semana eu estive enfermo, até pensei que era maldita da Covid, mas não era, irmãos. Louvado seja Deus, era só uma gripe mesmo. Fiz o exame, teste negativo, garantindo aí, às vezes a gente esquece que a gente pode morrer de outra coisa sem ser de Covid, Então a gente precisa tomar alguns cuidados aí. Então, meus irmãos, nós precisamos seguir avançando. Deixa Deus usar a sua vida, meu irmão. Deixa o Senhor usar a sua vida. Deixa Ele usar a sua vida como instrumento para alcançar pessoas que ainda estão perdidas. Eu fico maravilhado, irmãos. Me permita compartilhar isso com você, porque você consegue imaginar aí na sua mente o que é uma pessoa pegar uma semana das suas férias, aí paga uma passagem cara dos Estados Unidos para o Brasil, aí ele ainda pega dinheiro do seu bolso e paga a hospedagem, paga a alimentação, e ainda vai trabalhar durante uma semana carregando bloco, evangelizando em uma terra estranha, que ele não conhece as pessoas. Você consegue dimensionar o que é isso, irmãos? Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus na prática. Por isso eu quero conclamar a cada irmão, cada pessoa desta igreja, irmãos, nós não podemos ficar de fora. Nós precisamos nos organizar aquela semana, porque é uma única semana estratégica para que você possa em algum momento estar lá trabalhando, em algum momento estar lá evangelizando. Se organize para isso. Pastor, mas eu só vou ficar lá 2 horas ou 3 horas do dia. Não tem problema, meu irmão. Esteja lá. Porque a igreja precisa estar junto, participando de tudo isso que Deus está fazendo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a obra da construção ela está acontecendo lá em cima. O Senhor tem nos abençoado e eu creio que Ele vai continuar fazendo isso. Nós ainda estamos precisando de alguns recursos ainda para a construção lá em cima, mas eu creio que o Senhor dará no tempo dele, da forma que Ele assim desejar. E nós precisamos continuar crendo, trabalhando e orando, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Se depender de você, nós avançamos ou retrocedemos? Avançamos. Amém? Nós precisamos avançar a cada dia, na fé,
na certeza, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É exatamente isso que Deus faz. Deus está nos dando oportunidade, irmãos. Eu nunca imaginei, irmãos, eu confesso aqui para os irmãos, eu nunca imaginei, no meio de uma pandemia, nós estávamos envolvidos em uma construção. Não passou nem longe dos meus pensamentos isso. Mas aprove a Deus fazer. E quando Ele faz bem feito, irmãos. Então nós precisamos continuar confiando no Senhor e dependendo do Senhor. Certo? Então, vamos ficar firmes. O nosso irmão Diácono Átila falou aí sobre contribuição. Nós estamos precisando, irmãos, de recurso financeiro, porque não é brincadeira. 1 milheiro de bloco está R$700, irmãos. Que negócio é esse? Uma barra de ferro está mais de R$100, dependendo da barra de ferro. Se você quer saber o que é construção, aparece lá na Vila Real e pede as notas fiscais lá que a gente tem gastado, você vai ver como que o negócio vai fácil, irmãos. Então, o texto, eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 8, porque aqueles irmãos suplicam a Paulo o privilégio de participar da oferta aos santos, e é da extrema pobreza que eles tiram essa oferta, irmãos. É uma igreja que não espera ser solicitada a enviar a oferta. Quando o apóstolo aparece falando, nós queremos participar, Paulo, da obra. Nós vamos participar. Irmãos, essa é a razão, o motivo que nós precisamos ter no nosso coração. A minha oração, sabe qual é, irmãos? Que no final dessa pandemia, eu e você saiamos mais pobres. É isso que você ouviu certo. No final dessa pandemia, eu e você estejamos mais pobres do que somos hoje. Porque nós temos ajudado o próximo. Nós temos se envolvido com aquele que precisa. Nós temos se envolvido com a obra de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Nosso tesouro não está aqui não, está lá. Está nos céus. Vamos ficar firmes, vamos perseverar. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, e para mim isso basta. Amém, queridos? Nós vamos orar já para o nosso preletor, o irmão Paulinho. Só lembrando, os irmãos já sabem disso, mas só lembrando, quarta-feira nós estaremos aqui adorando a Deus. Estaremos aqui ensinando a palavra de Deus. Então fica firme, venha participar do culto de oração. Quinta-feira, meus irmãos, vigília. Participe da vigília das 20 às 22 horas. Agenda isso aí. Durante a semana, de terça a sábado, tem oração das 9h30 às 10 horas da noite, via com convite. Participa também. Às vezes não dá para estar em todas, mas participa pelo menos 1, 2 vezes na semana. O encontrão do PGM toda sexta-feira, das 20 às 21 horas. Se organiza, participa, leva um convidado, irmãos. Como assim? Passa um link para a pessoa que não conhece Jesus, convida ela para participar conosco. Será bênção, ok? E claro, no sábado nós temos um treinamento com a liderança, no domingo pela manhã, escola bíblica. Estou sentindo a falta de muitos irmãos. Muitos irmãos. Meus irmãos, vamos acordar, porque na verdade a nossa escola bíblica começa às 10 horas da manhã. Não é possível que às 10 horas da manhã você esteja dormindo. Então vamos acordar, vamos dedicar esse tempo das 10 às 11 horas da manhã para aprender a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Paulinho. Hoje o irmão está completo aqui, viu? Hoje o irmão está mais bonito. E com a família fica melhor, né? Benção, né? Olha ali a Melicinha ali, toda esperta, coisa linda, né? Deus é bom o tempo todo. Vamos então agradecer ao Senhor. Irmãos, olha ao Senhor. Eu não sei o que está passando no seu coração. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as batalhas que você tem travado? Mas uma coisa eu sei: Deus conhece a sua vida, o seu coração, e Ele tem certamente uma palavra para
para você nessa noite. Palavra essa que pode ser de consolo, de exortação. Então fique atento, receba com alegria a palavra de Deus e deixe ela inundar o seu coração e transformar a sua vida. Oremos. Levante a sua mão em direção ao servo do Senhor e oremos pela sua vida. Senhor Deus, aqui está o Paulinho, Pai, o teu filho, o teu servo. Mais uma vez, Senhor, nós te suplicamos, usa a vida dele, Pai, com graça, poder e misericórdia. Fala conosco, nós somos o teu povo, nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Portanto, usa a instrumentalidade do teu servo para falar aos nossos corações. Assim nós cremos, confiamos e entregamos tudo nas tuas mãos, crendo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estarmos juntos novamente para podermos aprender do Senhor, fortalecermos a nossa fé. Eu estou grato porque estou com a minha família, a minha esposa, a minha filhinha e a grande família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Ruth. Irmãos, nós estamos sempre ouvindo que tem aí os pregadores de coach, autoajuda, aquela coisa toda, e às vezes a gente deixa de pregar uma palavra de fé, de esperança, para não parecer com esses pregadores que tem aí. Mas nós sabemos que o Evangelho, ele também fala de esperança, ele também fala de vitória sobre as lutas, sobre as dificuldades da vida. Então eu quero que nós reflitamos hoje sobre o seguinte tema: Deus muda a história de fracasso em recomeço vitorioso. Deus muda a história de fracasso em recomeço vitorioso. Eu quero lhe perguntar essa noite: você já precisou se adaptar em algum momento de sua vida para você poder viver melhor? Penso que a grande maioria aqui já precisou fazer isso. Sabe o que isso se chama, meus irmãos? Resiliência. É exatamente a capacidade de se adaptar diante das mudanças da vida, que elas podem ocorrer com todas as pessoas. Então todos nós já precisamos nos adaptar para viver um novo começo. Isso acontece, por exemplo, quando nós somos surpreendidos com a perda, com o prejuízo e com as reviravoltas da vida. Nós vamos meditar hoje em alguns versículos desse livro de Ruth, gente. Esse livro tem apenas 4 capítulos, mas nos conta a história de superação dessa jovem chamada Ruth, como também da sua sogra, Noemi. Esse pequeno livro foi escrito possivelmente nos dias do rei Davi, mas a história aconteceu no período dos juízes, aproximadamente 80 a 100 anos antes de ter sido escrito. E vai contar exatamente a história. O nome do livro é o livro de Ruth, mas conta a história de Ruth e de Noemi. Então, meus irmãos, Noemi foi a sogra de Ruth. Ruth foi um exemplo de mudança. Ela é um exemplo de mudança que nós podemos experimentar com Deus e ao lado de pessoas de bem. Esse livro vai nos mostrar exatamente isso. É possível vencermos as dificuldades quando nós confiamos no Senhor e quando nós temos pessoas de bem ao nosso lado. Então a gente pode dividir esse livro. Ele tem 4 capítulos, mas também a gente pode dividir ele em 4 sessões. A mudança de Belém para Moabe vai falar exatamente de Noemi com a sua família, seu marido, seus 2 filhos, e eles saem da sua terra de Belém para ir para Moabe, porque na sua terra estavam tendo fome, eles estavam passando dificuldade, então eles queriam uma vida melhor. Então o que é que a gente faz quando a vida está ruim? Procurar o melhor. E eles saem da sua terra e vão para Moabe. Essa é a primeira sessão. A segunda sessão, ainda no capítulo 1, é o retorno de Moabe
que aconteceu? Foram para lá e de repente eles voltam? Exatamente, irmãos. Aconteceu aqui algo pior do que a fome. Foi a morte. A morte do marido e posteriormente a morte dos filhos de Noemi. Ok? Vamos ler aqui uns versículos só para a gente não ficar só vendo as palavras, aí eu continuo a sessão. Olha só, gente, o capítulo 1, os versículos aí do 1 em diante, vai nos dizer o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela, no caso Noemi, ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Você sai de um lugar procurando uma vida melhor, sua família de repente se depara com a solidão, com a perda do marido. Já é uma dor muito grande, aí perdeu os filhos. Não dá nem para a gente imaginar a dor que é passar por um momento desse. Eu sei que muita gente já passou por isso. Bom, a gente pode ainda, a gente vai aprofundar, viu, meus irmãos? Mas a nível de informação em relação ao texto, a essa história de Ruth, então tem a mudança para Belém, de Belém para Moabe, tem o retorno de Moabe para Belém devido à morte, a viuvez. E aí a outra seção que eu dividi é o encontro de Ruth com Boaz. Aí você diz, o que tem a ver Ruth aí? Né? A gente estava falando de Noemi. Um dos filhos de Noemi casou com essa moabita chamada Ruth. E aí quando Noemi ficou viúva e ficou sem os filhos, quem ficou do lado dela? As 2 noras. E uma delas, depois da insistência de Noemi, volta para sua terra. E a Ruth fica com a sua sogra. E aí essa terceira sessão vai mostrar que com o tempo Ruth conhece alguém da família da Noemi. Eu vou explicar isso no decorrer da nossa exposição bíblica, irmãos. Mas assim, resumindo o livro, né? Então tem esse encontro de Ruth com Boaz, tem o conselho da sogra dela, tem o pedido de casamento, para entender como foi esse pedido aí, lá na frente, tá bom? E a quarta sessão que a gente pode ver nesse texto, nesse livro, é que Boaz se casa com Ruth, ok? E aí dentro dessa sessão a gente percebe que Ruth se torna mãe e Noemi, que antes não tinha mais marido nem tinha filhos, agora tem netinho. Então é isso, irmãos. Então, relembrando aqui o tema: Deus muda a história de fracasso em recomeço vitorioso. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer com base nessa história de Ruth e Noemi é que Deus permite o deserto na nossa vida. Deus permite o deserto na nossa vida, irmãos. Nada é permanente, tudo passa. Nós podemos experimentar coisas maravilhosas e de repente enfrentar uma crise, ou então já nascer uma crise e sair dela posteriormente. Para nós aqui que já temos aí 20, 30, 15 anos, sei lá, nós não tínhamos nem ideia o que era uma pandemia, e nós entramos na pandemia, não é isso? Mas eu olho para minha filhinha que nasceu no meio do fogo cruzado, nasceu dentro da pandemia aí, né? Ela não sabe o que é isso antes, ela olha para todo mundo está de máscara, né? Então, posteriormente, quando ela crescer, vai ficar maior que eu, se Deus quiser, aleluia, né? Então, ela vai
saber que existia vida antes da pandemia. Então, meus irmãos, mas nada nessa vida é permanente, tudo passa. Nós podemos enfrentar desertos, Deus permite que isso aconteça. Ruth e Noemi viveram esse deserto. Nós vimos aqui, quando eu comentei no início, que Noemi mudou da sua cidade com sua família. E aí ela vai perder o seu marido, os seus filhos. Eles mudaram procurando uma vida melhor. E agora eles entram no deserto. Ela entra no deserto, ela se vê sozinha. E aí a sua nora, Ruth, estava casada com o filho da Noemi e ainda não tinha filhos. Olha, as duas enfrentando o deserto, as duas ficaram viúvas, né? A Bíblia não diz, por exemplo, quanto tempo a Ruth ficou casada com Malom, filho da Noemi. Não diz quanto tempo, mas na cultura da época era natural desejar ter filhos, e muitos filhos, que inclusive a mulher que tinha filhos naquela cultura era considerada bendita, bem-aventurada. Mas veja bem, uma jovem que fica viúva e fica sem filhos. Que deserto, meus irmãos. Certamente a Ruth com seu marido, é possível que eles estivessem desejosos, fazendo planos de ter filhos. Eu digo isso por experiência própria. No meu primeiro ano de casado, caminhando no segundo ano, a gente já estava pensando, vamos planejar um menino, né? Um menino, uma menina, e a gente, não, esperar um pouquinho, vamos ver como é que vai estar a situação. Aí, quando a gente tomou a decisão, que Deus abençoou, aí a pandemia também chegou, né? Mas a decisão foi antes. Foi tudo planejado debaixo da bênção do Senhor. Bom, irmãos, mas eu digo isso porque eu imagino que a Ruth também, junto com seu esposo, eles imaginavam, não, eu quero ter um filho, eu quero prolongar minha descendência. Então, mas ela foi aqui, ela passou por esse deserto terrível, perdendo o seu sonho, perdendo o seu marido e perdendo a chance de realizar esse sonho que é a maternidade. Nós sabemos que quem casa desejando viver até envelhecer com aquela pessoa, não é assim? Mas não foi isso que aconteceu com a personagem do nosso texto. O verso 4 e 5 que nós lemos vai dizer claramente que os filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos naquela terra, né, em Moabe. E o texto vai dizer que depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Até então não se fala detalhes de Ruth. Ruth vai entrar na história, vai se falar um pouco de Ruth mais para frente. Mas o que a gente observa aqui, meus irmãos, falando de deserto, é que o deserto, ele significa na nossa vida, muitas vezes, é a pessoa estar empregada e de repente vai ser demitida, recebe um comunicado, você não vai mais trabalhar nessa empresa. O cara entra no deserto, o que é que vai fazer agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? O deserto pode ser aplicado numa situação de um indivíduo está namorando apaixonado e de repente a mulher troca ele por outro, ou ele troca ela por outro. A pessoa que está apaixonada e de repente é trocada por outro, meu irmão, você não imagina do que é não. É terrível, tá certo? Aí você já passou por isso? Não fui trocado não, mas eu acho que muitos nós já levamos uma galhazinha na cabeça, né? Infelizmente. Então, isso é passado, né, gente? Aleluia! Glória a Deus, igreja. Vamos para frente. Vamos para frente. Deserto também, meus irmãos, é você estar bem de saúde, sarado, empolgado e de repente você adoece. E adoece de tal maneira que você acaba indo para o hospital. Nós temos visto as mudanças que a pandemia tem trazido para o mundo, não é, gente? Desemprego, empresas fechando as portas, familiares morrendo. Antes a gente só via na televisão, né? Morreu fulano, morreu ciclano, ou então no rádio falando. Agora a gente escuta pessoas, a gente vê pessoas conhecidas que
que o parente adoeceu e morreu, e assim vai. É o que tem acontecido, irmãos. É um deserto que muita gente tem enfrentado em nossos dias. E como eu falei no início, essa mudança pode atingir qualquer pessoa. Ninguém aqui está isento. Eu não pego a doença, eu sou imbatível. Não imagina isso não, é ilusão. Ninguém está isento. E quando eu falo deserto, irmãos, eu me lembro de um momento que eu passei na minha vida, que não foi as galhas, viu gente? Isso aí não foi nada. Mas foi quando eu perdi a minha mãe. Eu tinha 25 anos. E eu imaginava que eu ia viver muito tempo ainda com a presença da minha mãe, dela ver minha filha, ver meu casamento, né? Mas nada disso aconteceu. E quando eu perdi ela aos 25 anos, minha gente, naquela época, eu perdi o sentido da vida. Não que eu quisesse me matar, não é nada disso. Mas quando a gente perde quem mais a gente ama na vida, a gente quer estar onde ela está. Então eu queria morrer, não queria me matar, mas eu queria que Deus me levasse para tirar a dor que eu estava sentindo. A dor da saudade, a dor da ausência dela. Foi um tempo muito difícil para mim, meus irmãos. Então eu não tinha mais perspectiva. Eu não tinha mais planos. Qual era o meu plano? O céu. Eu só ficava lendo aquelas passagens que falam dos salvos, de Cristo, aquela coisa toda. Eu me consolava lendo aqueles versículos. Mas foi um tempo muito difícil, irmãos. Eu não conseguia olhar para frente, imaginar o futuro. Mesmo envolvido na igreja, participando das coisas, mas o coração não estava quebrantado. Eu não desejo para ninguém. Mas quem já perdeu a mãe sabe como é difícil passar por um momento desse, né? Então, meus irmãos, eu lhe pergunto, que deserto você já precisou enfrentar? Muitas vezes, Deus usa a crise para reconstruir a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Deus nos permite passar pelo deserto, mas o deserto não é o fim. O deserto não é o fim, ele é passageiro, irmãos. Esse é o primeiro destaque que eu faço no texto, irmão. Deus permite-nos passar por dificuldades, por adversidade, por perdas. Deus permite, e Ele permitiu Noemi e Ruth passarem por isso. Ele permite você passar por isso também. Você não é um coitado porque passou por uma perda, ou por ter sido rejeitado, ou por não ter dado certo seu negócio. Você não é um fracassado por isso. Creia nessa verdade. Um segundo destaque que nós podemos fazer nessa história, irmãos, é que a decisão de seguir a Deus faz a diferença para a superação. A decisão de seguir a Deus faz a diferença para superarmos as dificuldades da vida, os fracassos, as perdas. Deus consola os abatidos. O Salmo 46 fala que Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio em fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Nós sabemos, irmãos, que toda perda traz dor, traz sofrimento. E é a sensação de que a vida não tem mais graça. A não ser quando o indivíduo fica viúvo, é uma pessoa ruim, né? Aí é um alívio. Mas quando não é terrível. Eu conheço pessoas, irmãos, pessoas não crentes, tá? Eu lembro que eu visitei uns 2 meses um jovem que ele tinha perdido a mãe dele. Eu nem imaginava que eu ia perder a minha na época, eu nem imaginava. E ele perdeu a mãe dele de câncer. E por ele não ter orientação da palavra, não conhecer nada da palavra do Senhor, ele estava tão aflito na época, ele ficou sem chão quando a mãe dele morreu, que todo dia ele ia no cemitério, ele chegava a dormir no cemitério, e depois a cabeça dele ficou tão ruim mesmo assim que ele vendeu a casa da mãe dele, vendeu a casa, vendeu tudo, ficou sem nada, gastou dinheiro, a vida dele ficou toda bagunçada, porque ele ficou, digamos assim, popular, biromado, a cabeça dele ficou virada, porque ele não soube administrar aquele momento. E quem é que vai saber administrar, né? Mas tem pessoas que ficam birutas mesmo.
Eu já vi casos de pessoas da igreja, depois do divórcio, a cabeça virada, né? Se afasta da igreja, começar a fazer muita coisa errada lá fora, começar a curtir a vida, porque a vida dele perdeu o sentido porque se separou da esposa, se separou do marido. Então, meus irmãos, nós precisamos não só crer que Deus existe, nós precisamos buscar o Senhor, precisamos decidir andar com Deus para que nós saibamos lidar com a perda, saibamos lidar com o sofrimento, que não é fácil. A fé em Deus faz toda a diferença na caminhada. Quando a gente volta para o texto bíblico aqui, irmãos, nós vamos ver que Ruth, quando ela ficou viúva, ela ainda não conhecia a Deus, ela era moabita. Se você tiver uma ideia do que quem são os moabitas, irmãos, eles surgiram do incesto das filhas de Ló, né? Se você der uma olhadinha lá no texto de Gênesis, as filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai, e aí surgiu aí uma descendência aí em Moabe, né? São os moabitas. E aí muitos anos depois vem o tempo de Juízes, e aí, como nós já falamos, né, Noemi e sua família vai para essa terra onde estão os moabitas. Os filhos dela se casam com as moabitas, e uma delas era Ruth. Ruth ficou viúva, jovem, como nós falamos no início. Também a Noemi, sua sogra, já, a diferença é que ela já era idosa. E aí o que acontece, irmãos? No período em que Ruth ficou viúva, ela ainda não conhecia o Deus da sua sogra, o Deus do seu marido. Ela sabia sobre ele, mas não tinha experiência pessoal com ele. A Ruth, ela era de uma família idólatra. Quando ela fica viúva, nós não sabemos o porquê, né? Porque morreu tão jovem o seu marido. Interessante que Noemi, ela não tenta interferir na vida de Ruth. Porque tem sogra que quer interferir, né, na vida do casal, né? Isso tem que ser feito, aquilo tem que ser feito, né? Mas aqui nós não vemos isso, né? Noemi não interferiu na vida dela, pelo contrário, deixou ela livre para ela voltar para a sua família, para os seus deuses, para a sua religião. Mas ela tomou a decisão de seguir o Deus da sua sogra e andar junto com ela até morrer. Onde é que diz isso, irmão Paulinho? Versículo 16 ao 18. Olha só comigo o que é que está escrito aí. Vamos voltar mais um pouquinho. O verso 14 era o momento da despedida, né? A Noemi incentivando as suas noras para voltarem para a sua família. E aí o verso 14 vai dizer que choraram em alta voz. Orfa, que era uma das noras, com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Aqui não foi grosseria, vai você, não, foi, vai, eu te libero, né? Então, gente, olha, porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a segui-la, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Então veja a decisão aí da Ruth: não me aparte de você não, de maneira alguma. O seu Deus vai ser meu Deus também, o seu povo é o meu povo. Isso parece assim, gente, romântico, mas é uma atitude de fé dela aqui. Ela decide seguir ao Deus da Noemi. E isso fez diferença na vida dela, meus irmãos. Quando nós andamos com Deus verdadeiramente, nós passamos a lidar melhor com a perda. Não significa dizer, meus irmãos, que nós não vamos chorar com a perda, que nós não vamos sentir saudades,
Tá certo? Que a gente não vai lembrar dos bons tempos. Porém, quando nós andamos com Deus, nós entendemos que existe novidade do Senhor para a nossa vida. Quando andamos com Deus, nós temos esperança. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Em Deus nós podemos esperar dias melhores, amém? Amém. Dias melhores. Eu sei que a televisão, a grande mídia e essa pandemia às vezes tira de nós essa noção. A gente começa a pensar assim, não vai ser sempre assim, não vai ter mais jeito, é só notícia ruim, é só como é que chama? A nova cepa, né? Aumentando aí. Quando pensa que vai acabar o problema, surge outra, a variante, o demônio tomando de conta, né? Meus irmãos, nós cantamos aqui, né? O pastor até fez menção de uma parte da letra. Cada vez que a minha fé é provada, Deus nos dá a chance de quê? De crescermos um pouco mais. Então, quando nós olhamos para os exemplos bíblicos, irmãos, em momentos difíceis, os filhos de Deus tiveram fé. Por exemplo, quando tentaram fechar os poços de Isaac, os poços de água, ele cavava outros. Ele não dizia, meu Deus do céu, cavaram os meus poços, agora não vai ter mais água no meu jumento, mas meus bois. Não, cavava outros. Ou seja, a fé que ele tinha em Deus fazia ele olhar para frente, ele não recuava. Quando a gente olha o exemplo de Jó, que perdeu tudo, né? Perdeu os bens, perdeu os filhos e ficou doente, bem doente. Só ficou a mulher dele ainda mandou ele abandonar a Deus, né? Ele foi paciente, ele sofreu bastante, né? Mas o Senhor restituiu a Jó dos seus bens, ele devolveu o dobro, gente. Não é devolveu, mas ele deu o dobro para Jó, né? E deu mais filhos, né? Ele perdeu 10 filhos e teve mais 10 filhos, com a mesma mulher que mandou ele abandonar a Deus. Então Deus muda a história, né, gente? A fé que nós temos em Deus, se nós andamos com Deus verdadeiramente, nos ajuda a lidar com a perda. Aí é onde vem a prova, gente. É a prova de fogo, qual é a peneira? Se nós apenas somos religiosos, que vamos no culto, ou se a gente realmente anda com Deus. Qual é a diferença? O religioso que apenas vai para o culto, mas não tem vida com Deus, não lê Bíblia, não ora, não tem vida santa, na hora da tempestade ele pega o dedo, fica revoltado com Deus, né? Vira logo ateu, diz logo que Deus não existe mais para ele, né? Não que todo ateu é por causa disso, mas em muitos casos é. Muitos casos são, né? Então, meus irmãos, o verdadeiro filho de Deus, quando ele passa pela prova, ele vai chorar, ele vai sofrer, mas ele tem aquela esperança que Deus pode mudar o quadro. E esse é o meu desejo que você seja um desses, que persevera mesmo diante das tempestades, diante das perdas. Amém, meus irmãos? Muitos, por não andarem com Deus, não sabem administrar a perda, e aí tiram suas vidas. Muitos casos de suicídio é exatamente pelo momento de tribulação que estão vivendo, e aí não conseguem lidar com aquilo, tira a vida. Outros ficam revoltados com o Senhor e outros perdem totalmente a fé. Voltando aqui para a minha história rapidamente, irmãos, não a primeira, mas a segunda história, né? Da perda da mãe, eu fiquei por um bom tempo meio sem perspectiva. E o que me fez acordar para a vida foi entender que o plano de Deus para mim não tinha acabado ainda. E eu entendi que se minha mãe já tinha partido é porque o plano dele para ela já tinha cessado. E eu tinha que descansar naquela realidade. Eu tinha que descansar meu coração crendo que Deus tem o melhor para a gente. Aí foi quando eu aliviei. E eu entendi que o que Deus tem para mim não acabou, por isso que eu estou vivo. E aí talvez para alguns esse raciocínio é bobagem, mas para mim fez toda a diferença. E aí eu comecei a arregaçar a manga de novo e comecei a sonhar, e comecei a trabalhar, e comecei não, né? Dei procedimento à minha vida. E os anos se passaram e muita coisa aconteceu, que eu posso detalhar em outras oportunidades. Então, meus irmãos,
Mesmo que você esteja passando por algo muito difícil, não desista da sua vida. Não desista da sua vida. O deserto não é o fim. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista da sua fé. Permaneça firme, porque essa tempestade vai passar. Amém? No final de tudo, nós vamos cantar o hino da vitória, irmãos. Quando essa pandemia passar, eu vou ser o primeiro a dar glória, bem alto, né? Nós precisamos crer, irmãos, que dias melhores virão. Ruth decidiu seguir avante. Ela poderia ter voltado para a casa de seus pais, para os seus deuses, mas ela decidiu seguir a sogra. E o povo ainda diz que sogra é ruim, né? Ela seguiu a sogra e o Deus da sogra dela, que é o Deus de Israel, o nosso Deus. E eu lhe pergunto nessa noite: você segue a Deus de verdade? Você serve ao Senhor mesmo? Você já entregou de verdade a sua vida a Cristo? Ou você apenas vem com o culto e gosta do culto, porque é gostoso e agradável e pronto? Há uma grande diferença, irmão. Pensa bem, analisa se você serve ao Senhor e segue ao Senhor, se você realmente é um filho de Deus. A caminhada com Deus ela é diária, né? Envolve a vida devocional, envolve a santificação e envolve o compartilhar da sua fé. Bom, irmãos, mas em terceiro lugar, para a gente concluir, quando está no propósito de Deus, irmãos, esse é o terceiro destaque que eu faço nessa história de Ruth, é que quando está no propósito de Deus, sonhos perdidos podem se tornar realidade. Sonhos perdidos podem se tornar realidade. Guarde isso no seu coração. Todos nós temos sonhos. Talvez você não definiu assim no papel, né? Mas todos nós pensamos alguma coisa assim que você gostaria que acontecesse. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é, irmãos. Infelizmente, alguns já desistiram dos seus sonhos, outros estão insistindo e outros estão deixando acontecer, né? O que acontece na minha vida está bom, né? Deixa a vida me levar, como tem uma atenção aí de fora. Geralmente o sonho de muita gente é casar, é ter filhos, é ganhar dinheiro. Tranquilo, gente, tranquilo. São sonhos individuais. Tem gente até que casa várias vezes, né? Tanto desejo de casar, não dá certo, é casa de novo, dá certo, é casa de novo. Muito bem, gente. Ruth, ela casou, mas ela não tinha filhos. Como nós já falamos, ela ficou viúva muito cedo. Agora nós não temos ideia do que passou na cabeça dela, né? Sonhos frustrados, tristeza. E aí o texto vai dizer, depois que ela fala, que ela toma essa decisão de seguir a sogra dela, elas juntas vão para Belém, porque Noemi soube que na terra de onde ela saiu, agora Deus estava abençoando de novo aquela terra. Então elas voltam para lá. E aí, meus irmãos, é quando as coisas começam a melhorar tanto na vida de Noemi, como principalmente na vida de Ruth, da jovem viúva Ruth. Lá em Belém, quando ela tomou a decisão ali de trabalhar, de colher as espigas que caíam daqueles que faziam não estou achando a palavra certa, né? Mas os segadores, eles iam pegando as colheitas lá e o que ia caindo ficava com os pobres. Então, quando Ruth decidiu ir para os campos recolher alguns cereais lá que sobravam, que caía, nesse meio tempo Deus começou a fazer uma grande obra na vida dela. Ruth voltou com a sua sogra para Belém e lá ela conheceu o amor da sua vida, Boaz. Capítulo 2, irmãos, versos 2 ao 4, do 1 ao 4, né, vai dizer que Noemi tinha um parente do seu marido, que era o dono de muitos bens, né, o marido aí dela era o Elimeleque, né? Então ela tinha um parente que era da família do Elimeleque, o qual se chamava Boaz, né? Segundo o comentário de Moody, ele era sobrinho
do Elimeleque, Boaz. Não sei se é, mas o comentário diz que é, irmãos. Não tem por que duvidar, né? Então, e aí olha só o que acontece, versículo 2: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, do seu sogro falecido. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? E o servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Gente, o que eu aprendo com essa historinha, com essa partezinha aqui, irmãos? Que quando a gente decide se mexer, sair do comodismo, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Ela tinha voltado para Belém com a sogra, estava em casa com a sogra, lá em Belém. Mas aí o que ela decidiu? No versículo 2 aí, a gente já leu, né? Pô, minha sogra, permita que eu vá nos campos ver se eu consigo alguma coisa para a gente? Vá, minha filha. E aí nesse meio tempo, ela vai nos campos, de repente ela entra no campo sem nem saber. Entrou na plantação lá de alguém da família do sogro dela, né? No caso da sogra também. E aí, que é o Boaz olhou para ela, achou ela interessante, né? Se você prosseguir a leitura aqui, né? Boaz perguntou por ela quem era ela, disseram, passaram a ficha dela. E aí Boaz deu total atenção a ela, gente. Se você for ler aí, ele disse que ela continuasse lá até o final da colheita, né? Que ia durar muitos dias ainda, né? Deu suprimento a ela levou para casa muita coisa, né? Quando ela chega em casa, é só você ler, você vai ver isso. Eu estou tentando aqui resumir bastante. Aí Noemi disse: então onde foi essa colheita toda que você conseguiu? Ela disse: foi um homem chamado Boaz que me deu tudo isso e disse que eu podia continuar indo para lá, que eu não fosse para outra terra, não é para ninguém abusar de mim. E ela disse: poxa, esse Boaz aí é o resgatador da gente. Eu vou já explicar o que é isso, né? Esse Boaz aí é parente do meu marido. Fique lá, é seguro para você. É aí tranquilo, gente. Então veja que as coisas começam a acontecer. Às vezes a gente quer mudança na nossa vida, a gente não sai do canto, né? A gente não faz nada diferente porque que Deus faça um milagre, né? E a gente precisa se mexer, meus irmãos. Essa história aqui, essa parte aqui que eu li, eu fico olhando assim: tem tanta gente que quer um emprego, mas não sai de casa. Ah, tá tão difícil e tal, mas fica só em casa assistindo televisão, né? Só assistindo série e não se mexe. Aí quer uma mudança de vida, não estuda, não faz nada, né? Ou então quer ter experiências com o Senhor, mas não ora, não é líder, mas quer ser cheio do Espírito Santo. Não é só com desejo. Você tem que desejar, mas tem que fazer por onde. Então, meus irmãos, Boaz tratou Ruth com honra, abençoou a vida dela, permitiu ela trabalhar ali até o final da colheita. Se ela não tivesse saído de casa, não haveria nenhuma mudança na vida dela. E aí, meus irmãos, no decorrer da história, no capítulo 3, nós vamos ver, olha que sogra, gente. Uma sogra abençoada, né? A gente às vezes tira onda, dizer que sogra é ruim, aquela coisa toda, mas às vezes o gente é ruim, né? Às vezes maltrata a filha da sogra, ou o filho da sogra, né? Então, olha o que essa sogra vai fazer, gente. Pensou no futuro de Noemi. De Ruth, né? Noemi pensou no futuro de Ruth e incentivou ela a conquistar Boaz. Se ela fosse egoísta, ela dizia: não, agora você não dá nada para lugar com ninguém, você vai com meu filho e pronto, ficou viúva, agora vá cuidar da plantação, né?
Não, ela incentivou a nora a recomeçar a sua vida. Olha só, gente, versículo 1 aqui, do 3 ao 11, capítulo 3, do 1 ao 11. Noemi, a sogra de Ruth, disse, gente, eu estou caminhando para o final, com paciência. Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Esse Boaz, na companhia de cuja serva você esteve, de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Segundo alguns comentaristas, ele estava ali tanto para proteger de invasores na terra além dele, né? Ou então até para tomar um ar diferente naquela noite. Naquela noite, ela sabia que isso ia acontecer, a Noemi, porque era costume da época. Olha o conselho dela, verso 3. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira, vá até onde ele está, né? Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Até aqui, então veja que a sogra deu uma orientação para ela, gente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente não segue orientação nenhuma. Mas se a gente quer mudança na nossa vida, que isso se realizem, a gente deve seguir a orientação daqueles que são mais experientes que a gente e não ser cabeça dura. E aí ela seguiu aquela orientação, irmãos. Verso 7. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, é uma expressão aqui para que está meio embriagado, né? Do vinho. Não era de cachaça, era de vinho. Tomou muito vinho. Então, gente, olha só. Ela foi deitar-se ao pé, ele foi deitar ao pé de um dos cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é o resgatador. Pessoal, esse versículo aqui que nós lemos, talvez você leu assim rapidamente, você pensou, não, ela pediu para ele cobrir ele porque ela estava com frio. Não. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa a expressão, estende a tua capa sobre mim? A Almeida 21 aí traduz perfeito. Casa que cantou certo. Ela está pedindo cara em casamento, gente. Se hoje tem mulher que não, isso é se oferecer, né? Pois naquela época, olha só, a mulher pediu o cara em casamento. Moisés, está vendo aí, Moisés? Já passou na câmera para mim? Né? Então, olha só. Pediu Boaz em casamento. Casa com a tua serva. O Senhor é resgatador. O que é um resgatador, irmãos? É um protetor responsável em redimir a propriedade da família que foi alienada. Irmão, não entendi, foi nada. Então vamos lá. Olha só, gente. O que é um resgatador? É a pessoa que compra as terras do parente falecido. Para que o falecido, além de comprar a terra, ele fica com a viúva. Para que a viúva tenha filhos e o nome do falecido se perpetue, continue. Era assim em Israel que acontecia. Então ele foi generoso, né, em casar com ela, já estou adiantando, né? Mas quando ela pediu ele em casamento, ele ficou tão admirado, gente, que ele disse para ela, olha só, verso 10, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois você não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer.
porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Até aqui. Então olha só, gente. Por que ele falou isso? Que ela foi mais bondosa agora, né? Porque ela estava preocupada com a família, né? Do marido que morreu e tal. Porque ela podia pensar, não, agora que eu estou livre, eu vou atrás de uma outra família e pronto, né? Mas ela pensou em manter a descendência e manter o nome do falecido. Então por isso que ele elogiou ela. Aí você diz, irmão, esse enrolado todo aí, para quê? Está querendo dizer o quê? Agora vamos chegar lá, né? Gente, é exatamente isso. Qual era o sonho de uma pessoa que casa? Constituir família, ter filhos, né? Eu tive esse sonho, né? E muitos têm esse sonho, mesmo que demore, mas têm esse desejo. E Deus deu a graça aqui de Ruth casar-se novamente, depois da dor, da perda, do luto, da solidão, né? De sonhos frustrados. Porque você tem um sonho com alguém, você de repente, a pessoa que você sonha morre os seus sonhos. Então, gente, olha, Ruth conheceu Boaz gostou dela, ela gostou dele e o pediu em casamento. E aí, como eu falei, o costume judeu era que a viúva sem filhos fosse resgatada por um parente mais próximo. Boaz tomou Ruth em casamento, né, naquela lei do levirato, para que esse nome não fosse exterminado dentre os seus irmãos, e assim perpetuasse a família de Malom, que era o viúvo, que era o falecido da Ruth. E aí, gente, Ruth se casou com ele. Ruth, aleluia, né? Ela engravidou, gente. E aí, como Deus trabalha perfeito, né? Ela se tornou bisavó do rei Davi, né? O rei Davi é a descendência do qual Jesus posteriormente nasceu. Então, ela entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Essa moabita, que nem judia era, se tornou depois, né? Então, meus irmãos, Deus transforma os sonhos em realidade. O capítulo 4, verso 13, aqui do nosso texto, vai dizer assim: Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ela teve relações com ele. Aliás, ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Aleluia. Capítulo 4, verso 21 e 22 vai dizer: Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, né? Gerou Obed com Ruth, né? Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então, meus irmãos, precisamos entender que os sonhos podem se tornar realidade. Podem se tornar realidade, irmãos. No verso 14 ao 17, aí vai falar de Noemi, né? Noemi que ficou sem marido e sem os 2 filhos, e idosa, não podia mais casar, não podia ter filhos. Agora ela tem em seus braços o seu primeiro neto, irmãos. O verso 14 vai dizer aí, olha que lindo, que maravilha. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você, ela, Ruth, né, é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Aleluia. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Glória a Deus, irmãos. Uma viúva agora casada e mamãe. Deus seja louvado, né? Noemi, que ficou sem marido e seus 2 filhos, agora tem seu neto. Por quê, irmãos? Porque Deus é aquele que torna sonhos perdidos em realidade. Salmo 113, verso 9 diz que Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos.
Salmo 37,4 vai dizer: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Hebreus 13,5, o finalzinho dele diz: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus está conosco, irmãos, e Deus faz aquilo que nós nem imaginamos, Ele realiza. Então não deixe de acreditar no que Deus pode fazer em sua vida. Confie nele, ande com ele, agrade-o, seja fiel a ele, dependa dele, e segundo a vontade dele, ele fará maravilhas na sua vida. O meu desejo, irmãos, era ter uma família própria, né? Eu já tenho minha família, né? Vó e tal, mas eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, meu filho, né? E eu tenho hoje, né? Minha filha, minha esposa. Deus realizou, meus irmãos. Eu vivo esse sonho. Tá? Eu já tive outros sonhos, eu tinha o desejo de ter um negócio. Quando minha mãe morreu, eu já planejava com minha mãe ter aquele meu negócio de manutenção do celular. E quando ela morreu, aquele sonho caiu por terra. Eu não conseguia mais sonhar. Eu só vim realizar aquele sonho, aquele desejo, 7 anos depois. Mas Deus realizou na minha vida. Tudo foi Ele. Inclusive hoje, na minha função que eu estou como professor, era um sonho que eu tinha em 2009, gente. E Deus fez. Eu nem imaginava que isso ia acontecer. Mas Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E Ele realiza sonhos. Nós precisamos crer que Deus faz o que nós sonhamos. Aleluia, igreja. Deus é o mesmo que operou no passado. E hoje Ele continua cuidando daqueles que dele confiam. Então, irmãos, eu não sei como você chegou aqui. Eu quero que você curvar a sua cabeça e refletisse um pouco do que você ouviu até aqui. Eu não sei como você chegou nesse lugar, como está a sua vida, seu coração, como estão as perspectivas para o futuro. Talvez você não consiga mais sonhar em dias melhores, mas eu quero dizer a você que Deus pode trazer colorido novamente aos seus olhos, colorido à sua vida. Deus pode trazer colorido à sua vida. Ele fez Ruth e Noemi voltarem a sorrir, e Ele quer te fazer sorrir novamente e viver um novo tempo na presença dEle. Glória a Deus. Escute essa canção, irmão, irmã. Não é tarde para sonhar. Criança
mas o Senhor não nos abandona, o Senhor nos ampara, nos leva em teus braços e nos dá a capacidade de sonharmos novamente e de realizarmos esses sonhos. O Senhor é aquele que cumpre a tua palavra, é aquele que faz o milagre acontecer, que faz o mar se abrir, que faz o doente ficar curado, que faz aquele que está solitário a ter família, viver feliz, aquele que está abatido animar-se novamente, Senhor. Então eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro daquele que está desanimado na fé, aquele que se sente solitário, abandonado, desprezado, aquele, meu Deus, que não consegue mais olhar para o futuro, aquele que não consegue mais pensar em dias melhores, Senhor. Restaura esse coração, restaura, Senhor, essa vida que está desanimada. Ó Santo Deus, que as palavras que foram faladas nessa noite possam trazer ânimo aos corações, casamentos que estão desanimados, frios, venha restaurar esses casamentos, ó Deus, aqueles sonhos que não estão mais nem no papel, que até os papéis foram rasgados, que o Senhor venha restaurar, venha ressuscitar esses sonhos e venha cumprir, realizar na vida daqueles que confiam no Senhor, Pai. Aqueles que estão aqui talvez que já perderam a fé, mas que vieram mesmo assim porque não quiseram ficar em casa, Pai. Desperta esses corações, restaura a comunhão deles com o Senhor, restaura a fé, restaura o ânimo, a esperança. E aqueles, meu Deus, que estão com medo de olhar para frente, que o Senhor dê agora a cada um desses ousadia, dê coragem para olhar para o futuro, confiando na bondade, na misericórdia, no consolo e no socorro do Senhor, Deus. Conforta aquele que chora de luto, talvez que está nos assistindo pelo Facebook, porque perdeu algum parente, porque perdeu alguém tão amado. Conforta e consola. E a esse que está nos ouvindo agora, nos vendo, Deus, torna o coração dessa pessoa feliz, como o Senhor tornou feliz o coração de Ruth, o coração de Noemi que até chegou a achar que foi abandonada por Deus, e o Senhor deu a ela motivo para sorrir. Faz isso na vida de todos nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é Deus da esperança, Ele é Deus da alegria, é o Deus que ressuscita sonhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Como é que está o seu coração? Deus continue abençoando Paulinho. Fui muito abençoado nessa noite. E eu me lembrei, Paulinho, de uma situação que aconteceu o ano passado comigo. Na iminência de nós enviarmos o nosso projeto da construção da Congregação Batista Pão da Vida, um irmão em Cristo, ele falou assim para mim: pastor, a situação está muito difícil, é melhor o senhor rever essa situação. Aquela palavra entrou no meu coração como um punhal. E meus irmãos, eu fiz uma rápida avaliação e rapidamente imaginei: não posso parar. O Deus que está dando essa condição até aqui, Ele vai continuar. E o nosso projeto, que era para acontecer em 2022, Deus antecipou para 2021. Irmãos, sabe qual é a moral da história, Paulo? Diante de tudo que eu ouvi aqui, vale a pena continuar sonhando, mesmo em meio à pandemia. Eu preciso continuar sonhando. Qual é o seu sonho, pastor? É plantar igrejas, irmãos. Em cada lugar aqui, distante, lugar que não tem igreja, pessoas estão padecendo, morrendo sem Jesus. O que nós estamos fazendo?
Eu quero investir a minha vida em outras vidas. Esse é meu sonho, irmãos. Enquanto Deus me der saúde, condição, nós estaremos juntos fazendo isso para a glória de Deus. Amém? Vale a pena sonhar, irmão. Ruth, ela perseverou e Deus abençoou. Então nós vamos perseverar, vamos se mexer, irmãos. A pandemia está aí, e se Deus quiser ela vai embora, mas a gente precisa continuar em frente, em frente, em frente, em frente. O deserto é a escola do Senhor, né? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele já tem feito. Quero convidar você, enquanto Paulinho ministrava, Deus me deu uma palavra, que é o meu coração, me deu uma palavra. E eu quero compartilhar isso com você. Talvez você precise ouvir isso. Não pare de sonhar. Não pare de servir ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, seguir em frente, confiando inteiramente no Senhor. Os obstáculos, eles existem, eles são reais, mas eles estão lá para a gente vencê-los, para a gente superá-los, para a glória de Deus. Martin Luther King, ele disse: eu tenho um sonho. Embora ele esteja morto, o sonho dele continua e viverando por aí afora. Pessoas lutando, levantando essa bandeira. Eu também tenho um sonho de ver o Evangelho de Jesus sendo pregado em todos os lugares em nossa nação, um povo cuja a nação vai dizer assim: feliz a nação de salmista, cujo Deus é o Senhor. Eu quero fazer parte dessa história, irmãos. Eu quero chegar no céu e ver lá pessoas que dizem: eu ouvi o Evangelho, veio esse carinha aí, esse baixinho aí, ó. Ele foi lá na minha cidade e falou de Jesus. Eu acreditei, eu criei. Hoje no discipulado, segura essa aí, querido irmão. No discipulado, a irmã, ela já falou, acho que é a terceira vez, a irmã Lindomese, talvez ela esteja nos assistindo. Ela disse assim: existia um outdoor indo para a Barbalha e com uma mensagem bíblica, e aquilo começou a incomodar ela. E aquilo foi um dos meios que certamente o Espírito Santo utilizou para levar ela a Cristo, irmãos. Então veja, no outdoor, um versículo bíblico tem a capacidade da pessoa passando de carro, ser incomodada por aquele versículo e ter a vida transformada por Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que faz. Aquilo que na minha conjectura eu parei para pensar de manhã, eu falei: puxa vida, algo que para mim era sem importância, precisa valorizar, irmãos. Oportunidade, a palavra tem que ser pregada, tem que seja fixada na parede, as pessoas passarem a ler, ver, isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Não podemos perder nenhuma oportunidade. Você é a igreja de Cristo, você é o homem, a mulher que Deus tem para usar agora, nesse século, para usar e mudar a vida de muita gente. Vamos ser usados por Deus, meus irmãos. Vamos se deixar ser usados pelo Senhor. Vamos orar. Peça ao Senhor para usar a sua vida. Se você está desanimado, abatido, se você está lá no fundo do poço, levante a sua mão bem alto, como eu estou fazendo, e diga: Jesus, segura na minha mão e me tira, Senhor, desse poço, me tira desse deserto, me ensina, Senhor, desse deserto, todas as lições que eu preciso aprender. Vamos falar com o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus que trouxe a Ruth, Noemi,
Senhor, torna o teu sonho o meu sonho, para que assim a tua glória seja espalhada, Senhor, nesse município, nessa cidade, nesse estado do Brasil e do mundo. Usa a vida dos meus irmãos, usa, Senhor, cada uma dessas pessoas, esses jovens que estão ali na multimídia, esse grupo de louvor, o Paulinho que pregou, os irmãos que pregam aqui na igreja, que dirige culto, Senhor, os irmãos que estão chegando aí para ajudar, Senhor, em várias áreas. Senhor, usa para a glória do teu nome, que essa igreja, Senhor, seja conhecida como uma igreja que está situada com endereço fixo, mas como uma igreja que vive os valores do teu reino, que prega a tua palavra, que vive a tua palavra e vê milhares de pessoas se rendendo ao Senhor. Ah, Senhor, Pai, eu não quero viver o meu próprio sonho, mas eu quero viver os teus sonhos. Faz isso uma realidade em nossas vidas, Pai. Tira do meu coração o egoísmo, tira aquilo, Senhor, que às vezes a gente julga sem valor, mas que é precioso para o Senhor, Pai. Que nós possamos aprender a valorizar aquilo que de fato tem valor para o Senhor, aquilo que de fato tem valor para a eternidade. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, o pecado da omissão, o pecado da negligência, e nos faz, Senhor, trabalhadores do teu reino, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê a melhor salva de palmas para Jesus, meu irmão. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Estenda a sua mão. Eu tenho um desafio para você. Essa semana, você precisa compartilhar com alguém o Evangelho de Cristo. Convida essa pessoa para estar no PGM sexta-feira, online. Convida essa pessoa. Ora por essa pessoa. Creia nisso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui, com todo o povo de Deus espalhado, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, sentem um minutinho de oração silenciosa. Eu quero chegar até ali, meu irmão, para lhe desejar uma semana abençoada na presença de Deus.